Olá, estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental 2. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Como passaram aí o recesso? Eu sou o professor Felipe e estou aqui para gravar mais uma videoaula de história, né? Vamos aí retomar o nosso trabalho, nossas videoaulas semanais, tá? Depois do nosso recesso, tá bom? De olho na tela, vamos ver aqui o nosso conteúdo, agora o que nós vamos estudar hoje, ó. Vamos falar sobre África pré-colonial, né? Vamos falar sobre os reinos africanos antes da colonização, né, realizada pelas potências europeias, tá bom? Vamos para o próximo slide, o segundo slide, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que nós vamos falar, tá? Vamos com calma, né, que a gente está voltando aí do recesso, né? O pessoal deve estar cansado, né? Ou não, já descansou, né? Mas vamos lá, né? Porque o recesso foi curto, né? Então vamos entender aqui com calma. Acompanha comigo, ó. Os povos africanos realizavam comércio de suas mercadorias entre a Europa e a Ásia, muito antes de os europeus realizarem a colonização do continente americano. Então, lembra do período das grandes navegações, né? A partir do século XV, né? Onde a América começou a entrar mais ali no cenário da globalização mundial, né? Porque a Europa chega aqui, né? E aí começa a fazer o processo de colonização. Então, a África e a Ásia já mantinha comércio com a Europa antes disso, né? Antes disso, desde a Idade Média até, né? Porque haviam reinos na África. A gente pouco fala disso porque a gente sabe pouco da África, na verdade, né, pessoal? Infelizmente, né, a nossa história ela é muito eurocêntrica, né? E o que quer dizer isso? Eurocentrismo, eurocêntrico, né? É voltado apenas para a visão europeia de mundo, para a Europa. Então a gente estuda muito mais os fatos históricos da Europa, né, os acontecimentos importantes da Europa, né, porque a Europa, né, para a história, né, infelizmente ainda a visão que se tem, né? Ainda se tem uma visão muito eurocêntrica das coisas, né? A gente precisa mudar isso, porque os outros continentes também são muito importantes. A América, a Ásia, a África, né, a Oceania, são continentes que têm histórias riquíssimas e que precisam ser estudadas também. Então veja, né, antes da colonização da América, do processo das grandes navegações, a Ásia e a África, né, no caso nós vamos falar aqui da África, né, já fazia comércio com a Europa, já tinha rota comercial com a Europa já há muito tempo, né? Então a África tem uma história riquíssima também que nós vamos entender um pouquinho aqui, a partir de uma visão, né, dos seus reinos, dos grandes reinos africanos, né? Vamos para o próximo slide, aqui o terceiro slide, para a gente continuar aqui o desenvolvimento do nosso pensamento. Acompanha comigo. As caravanas de comerciantes cruzavam o continente africano pelo deserto do Saara a fim de levar produtos como sal, noz de cola e metais preciosos de um lugar a outro, né? Então, o que eles faziam? Rotas ali de comércio, né? Estradas ali, né? Dentro, deserto do Saara, dentro, né? Imagine, né? Calor, sol muito quente, né? Aquele monte de areia, para onde você vai é areia só, né? Sem água, sem vegetação quase, né? E à noite aquele frio, né? Porque o deserto é muito frio à noite, né? De dia faz muito calor e à noite faz muito frio, né? Então, até por isso que os árabes lá usam aquelas roupas, né? Cheias de panos, né? Tanto para proteger quanto sol que quanto frio também, né? Então imagine, né, fazer rotas ali no meio desse deserto Saara, né, o maior aí deserto do planeta, né? Então é um deserto muito seco também, né? Então o pessoal já fazia rotas ali, né, que ligavam a África e a Europa, né, de comércio. Para quê? Para comercializar principalmente especiarias, né? O sal era uma especiaria, né? Hoje em dia a gente come sal todo dia, né, gente? Mas antigamente sal e açúcar, por exemplo, eram especiarias muito raras, que se conseguia de vez em quando, né? E só quem tinha muito dinheiro para pagar para poder importar essas coisas, né? Hoje não, você vai no mercado e compra sal, né?
o quê? A R$ 2, R$ 3 o pacote? Antigamente não, o cara tinha que ir lá no outro continente buscar ou através das rotas comerciais, né, que chegavam os produtos, né, os produtos iam chegando ali para as localidades, né, e o sal era uma especiaria. Metais preciosos também circulavam por essas rotas, tá? Vamos para o próximo slide para a gente continuar aqui o nosso desenvolvimento de pensamento, hein? Acompanhe comigo. Assim surgiram cidades e aldeias, e esse caminho ficou conhecido como Rota do Sal. Olha só, falei para vocês, né, do sal, né, que era uma especiaria, e enfim, então, tanto se transportou sal, né, nessa rota, né, é que a rota levou o nome do sal, né, se chamou Rota do Sal, né? E ali faziam-se, como as pessoas iam transportando mercadorias, muitas pessoas aproveitavam e ficavam por ali, né? Se amontoavam ali, iam se ajeitando ali, porque não tinham às vezes onde morar, né? Achavam um lugar propício, bom ali para se estabelecer, e aí acabavam fazendo as vilas, as cidades, né? Engana-se quem acha que a África é só savana, selva, animais, bichos. Não, também é muito urbanizada, né? Com cidades, né? Vilas, né? Que foram se formando ali a partir dessas rotas de comércio principalmente, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender melhor um pouquinho isso. Olha, com o crescimento das rotas pelo Saara, o deserto, lembre-se, a riqueza e o poder de alguns reinos foram se intensificando por possuírem o controle e o acesso aos bens desejados pelos comerciantes. Então, ali, ó, as rotas comerciais, né, com o crescimento dessas rotas, os reinos africanos foram enriquecendo e desenvolvendo de maneira muito satisfatória a sua economia, né? E aí se transformando em grandes reinos poderosos, detentores de mercadorias, especiarias que os europeus queriam, né, que os europeus buscavam. Então o pessoal ali, ó, tinha um certo poder também, os africanos, e comercializavam ali produtos com os europeus através de suas rotas, né? Tinham um grande poder esses reinos, né? Reino do Mali, Songhai, né? Gana, o grande reino do Congo. Então são vários reinos, né, ali na África, grandes, imensos impérios ali que se formaram através dessas rotas comerciais. E uma delas que a gente viu foi a Rota do Sal, né? Então, vamos para o próximo slide para a gente continuar aqui. Entre os séculos 6 e 15, né, surgiram e se consolidaram os reinos do Mali, Gana e Songhai, na África Ocidental. Né? A África Ocidental, ali na parte do Ocidente. Né? Então vocês veem que entre os séculos 6 e 15, né, ali na Idade Média e até a Idade Moderna, ali, né, os reinos africanos se desenvolveram, figuraram ali na África, né, os reinos do Mali, Gana e Songhai, por exemplo, que a gente vai ver aqui. Né? Também nesse período, o comércio de mercadorias e a troca de culturas teve um grande destaque, como a entrada do islamismo no continente africano. Né? Então veja, o comércio de mercadorias, né, ganhou um grande destaque. Lembre-se que a gente falou das rotas comerciais, a Rota do Sal, por exemplo, e também as trocas culturais, né, cresceram de uma maneira muito grande. Né? Porque através dessas rotas a gente não transporta só mercadoria, nós transportamos também costumes, culturas, modos de falar, de escrever, de fazer cálculos, leituras, enfim, tudo, porque os mercadores levam também com si, né, as suas características da sua terra, de onde eles vêm. Né? Então isso vai se espalhando, né? E se espalha pela Europa, depois pela América, né? E no caso aqui foi um processo relacionado ao islamismo também, que a gente tem que lembrar que o islamismo, né, ele permeou aí a história do desenvolvimento da África, dos reinos da África também, né? Porque o islamismo, né, o Islã, né, a doutrina lá criada por Maomé, né, no Oriente Médio, né, que hoje é uma das maiores religiões monoteístas do mundo também, né, os árabes, principalmente os árabes, os chamados muçulmanos, né, ali são praticantes dessa religião, né? Então essa religião
na Idade Média também adentrou bastante a África, né? Os islâmicos fizeram uma espécie de colonização ali também, uma colonização cultural, né, com os povos africanos, e ali espalharam, disseminaram a palavra ali de Maomé, do Islã, né, para o pessoal, e até reinos se tornaram, adotaram o Islã, né, como religião oficial, né? Então a gente vai ver isso ao longo aqui da videoaula também, tá bom? Então é isso. Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui 3 reinos, né, que a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai dar uma breve explicada, vou dar uma breve explicada aqui para vocês. O assunto é muito denso, é muito grande, né? Falar de África, né, requer muita habilidade, também muito tempo disponível, porque as informações são imensas, né? E os pesquisadores estão descobrindo cada vez mais coisas hoje em dia sobre a África, né? Porque, como eu disse, a história ainda, pessoal, é muito eurocêntrica, né? É pautada muito ainda na visão europeia. Então, os pesquisadores recentemente estão descobrindo muita coisa sobre a África, porque agora a visão historiográfica está modificando, né? Entendendo que as outras culturas também são importantes para além da europeia, né? Então, eu vou dar uma breve explicação aqui para vocês, né? Como o nosso tempo é curto, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre os reinos africanos. Olha, Império de Gana, vamos falar do Império de Gana um pouquinho aqui, ó, que permeou o século 6 ao século 13, mais ou menos. Ficou em pé ali do século 6 ao 13, né? Ele era formado por aldeias e povos dominados, né, que obedeciam ao rei, que era rico em ouro, né? E eles tinham o domínio da metalurgia. Eles eram conhecidos, ganenses, pessoal, como senhores do ouro, né? Olha só, a gente pensa que a metalurgia, os ferreiros, né, são uma exclusividade europeia, né? Mas olha, né, o Império de Gana, ali, o grande Império de Gana, dominava a metalurgia e era rico em ouro, muito ouro, né? O rei, né, era conhecido como o Gana, né, que é o senhor do ouro, o senhor que tinha muito ouro, né? Então era um reino riquíssimo na África, né? Fazia ídolos de ouro, estátuas, né, muita coisa, né? E dominava a metalurgia ali, a arte da ferragem, da metalurgia. Isso é muito legal, gente, na África, né? Não é na Europa, isso é na África. Olha que legal isso, né? E agora vamos ver aqui o Império do Mali, né, que talvez seja um dos mais conhecidos aí, por causa do Mansa Musa também, que era o imperador mais famoso deles, né, e mais rico também. Esse império ele durou mais ou menos dos séculos 13 ao 15, né, foi bem mais curto o período, né, porque percebam, ele começa já depois do final do Império de Gana, né, que acabou, o Império de Gana acabou no século 13, né, e aí vocês podem perceber que no século 13 o Império do Mali já começa a sua formação. Por quê? Porque o Império do Mali começa a partir da decadência do Império de Gana, né? O Império do Mali faz várias inserções, vários ataques ali ao Império de Gana e acaba subjugando, derrotando eles e entram em ascensão, né? E também constitui-se como um império riquíssimo, né? Riquíssimo, porque aproveitou boa parte da estrutura do outro também, né? Então um império muito rico, né? Com seu governante mais famoso, Mansa Musa, né? Que está aqui na imagem também, né? Vocês podem ver o cara com a coroa segurando essa esfera circular dourada, né? E o Império do Mali, ele era organizado, né, por civis que obedeciam ao rei, né, que era o Mansa, chamado de Mansa. Domínio das reservas de ouro, dominaram ali as reservas, né, que eram do Império Ganense também, né, e eles eram seguidores do islamismo. O que eu falei para vocês? Que alguns impérios adotaram a religião islâmica como religião oficial também. O Império Mali foi um deles, né? E também eles eram comerciantes, né? Esse pessoal era comerciante, né? Então agora vamos ver aqui o Império de Songhai, né? Que foi dos séculos XV ao século XVI, mais ou menos. Mas no final ali, né,
logo após ali o Império Mali, né? E eles eram conhecidos pelo domínio da técnica de perfuração de poços de água, né? Eles criaram um centro de estudos com escolas e universidades, tinham domínio sobre rotas comerciais também e eram seguidores do islamismo. Então veja, gente, isso não é na Europa, repito, é na África. Olha, desenvolvimento de centro de estudos e universidades, olha, domínio da técnica de perfuração de poço de água. Olha isso que interessante, que avançado, né? A gente tem, às vezes, a péssima mania de pensar que o avanço, o sinônimo de avanço está apenas na Europa nessas épocas, né? Na Idade Média, na Idade Moderna, né? Mas não, o avanço tecnológico também estava na África, através dos seus grandes impérios, dos seus grandes povos, né? Como os ganenses, né? Os habitantes do Império do Mali, né? Do Império de Songhai, do Grande Reino do Congo. Então eram todos grandes impérios, grandes localidades situadas na África, que produziam muita cultura, né? Muitas riquezas e muita tecnologia também, né? Então nós temos que sair um pouco dessa visão eurocêntrica, pessoal, de que a Europa é o ideal a ser seguido, é o exemplo a ser seguido, e olharmos para o resto do mundo, né? O resto do mundo também tem culturas muito importantes, muito interessantes, legais de se aprender, de se estudar e necessárias, né? Seja a África, a América, a Oceania, né? A Ásia, a Europa também, né? Todos os continentes têm uma rica história que nós podemos sempre aprender, tá? Cada vez mais, porque o conhecimento ele é ilimitado, a gente pode adquirir sempre que a gente quiser, tá bom? É isso, gente. Vamos para o próximo slide e finalizou-se aqui, acabou a nossa videoaula. Eu agradeço por vocês terem assistido até o final a nossa videoaula. Bom retorno escolar aí para todos, né? Sigam os protocolos sanitários, não descuidem, porque a pandemia não acabou e está longe de acabar ainda. Vai demorar para todos nós sermos vacinados completamente ainda. E adolescente, criança já vai poder se vacinar também, né? Logo, logo vocês já vão poder, tá todo mundo aí vacinado, ainda bem, né? É um direito nosso se vacinar. Obrigado, gente, se cuidem, fiquem em casa, qualquer dúvida eu estou à disposição nas minhas mídias sociais, não fique com dúvida, pergunte para mim, tá bom? Tchau, boa semana!